dia, paz seja convosco. É uma alegria muito grande estar aí com você mais uma vez, para nós tratarmos aí das epístolas paulinas. Estamos falando aí de um assunto muito importante. E a nossa primeira aula, nós não encerramos o primeiro capítulo, né, que é o plano da salvação, que abrange aí a epístola de Romanos, do capítulo 1 até o 4. Amém? Sugiro a sua leitura dele, para que você possa vivenciar ele aí junto com o Pai. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção neste momento sobre nossas vidas. Peço a tua proteção sobre nós neste momento, a tua direção, o entendimento e a compreensão do teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos vivenciar o teu amor neste momento através da tua palavra. Abençoa a nossa escola bíblica, abençoa a vida do nosso querido pastor Marcos, nosso diretor da escola bíblica, cada professor, cada aluno, cada pessoa que está conosco aí nesse aprendizado, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, deixa eu preparar aqui a minha janela, a minha captura de janela. Bom, eu quero trazer para você uma lembrança aí do que nós ministramos no domingo passado, reforçando aí cada tópico, porque eu acredito ser muito importante a nossa ilustração desses tópicos de uma forma importante, tá bom? Vou colocar aí diante de você. Olha aí, estamos aí juntos aí agora, tá bom? E relembrando aí, cartas que mudaram a história da igreja, de todo mundo, né? E cartas que mudarão a história da sua igreja e a nossa vida. Olha aí, interessante lembrar que igrejas teologicamente estáveis, né, a gente tem aí um período, né, de divisões, contendas entre membros, pecados empenhados no seio de congregação, desencorajamento, falsos apóstolos, doutrinas estranhas, heresias. Nesse contexto eclesiástico do primeiro século foi que Paulo escreveu a maior coleção de conselhos e doutrinas dirigidos à igreja então existente. Temas profundos, né, fascinantes, são abordados de forma enérgica e contundente. Agora é interessante notar que isso não ficou aí para o passado, né? E aí nós entramos no plano da salvação. O livro começa dizendo sobre a pergunta de Jó e do carcereiro de Filipos, né? E aí nós temos aí o plano da salvação apresentado nos capítulos de Romanos 1, 2, 3 e 4, ok? Estude, leia, medite nesses capítulos, né? Romanos é uma proposta teológica, lógica, detalhada, inspirada a essa pergunta. O tema do livro acha-se em Romanos 1, 16 ao 17, e pode ser anunciado das seguintes maneiras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, porque demonstra como a posição e a condição dos pecadores pode ser alterada de tal modo que fiquem reconciliados com Deus. Uma das frases mais marcantes é a justiça de Deus, né? E o justo aí viverá pela fé. Nós falamos então com vocês sobre os primeiros tópicos, né? Vamos lá então. Aos olhos de Deus. É a justiça que resulta da fé em Cristo. Essa doutrina é primeiramente declarada em Romanos 3, 21 ao 26, e depois ilustrada no capítulo 4, do 1 ao 8. Vamos relembrar da doutrina declarada. Primeiro, sua natureza. A natureza dela é precisa da justificação de Deus. Essa doutrina trouxe aí ao Paulo, demonstra que todos os homens precisam da justiça de Deus porque a raça inteira pecou. Amém? Então esse tópico 1 fala sobre precisa da justificação de Deus. Isso é extremamente importante. Amém? O tópico 2 falou sobre o seu relacionamento com a lei. A doutrina declarada, o plano da salvação. A lei revela o pecado, a natureza e a culpabilidade, a fim de que o remédio seja receitado por Deus. Ou seja, precisa da justificação de Deus, porque a lei revela o pecado. O item 3, a sua revelação. A revelação do quê? Do plano da salvação. É a redenção e a graça, ou seja, somos redimidos e através da graça somos resgatados e esse plano de salvação se completa em nossas vidas. Amém? O 4, sua apropriação. A fé aceita o que Deus oferece. O que isso quer dizer? Quando nós temos fé em Deus, nós temos a fé de que o Senhor nos... Olha, aqui diz assim, ó, quando a fé é a mão que humildemente aceita o que Deus oferece. Quando temos fé naquilo que Deus pode fazer por nós, nos apropriamos desse projeto de salvação. Isso é fundamental, é essencial para a sobrevivência de nós como cristãos. Aqui ele diz mais ainda, ó, do ponto de vista de Deus, o ser humano decaído não possui dignidade alguma, não tem a capacidade de acumular
uma suficiência de bondade para comprar a salvação. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, nós temos que nos apropriar pela fé desse plano da salvação. O seu escopo, que é o alvo, né? Essa justiça é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Qual é o alvo da salvação, irmãos? Todos. Jesus não tem um grupo separado, uma elite, um grupo que predomina, não. Ele quer que todos sejam salvos. Isso é extremamente fundamental reconhecermos e entendermos isso em nossas vidas. Amém? Vou até ler um trecho aqui, ó. A glória de Deus aqui significa o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o padrão para o comportamento humano. Todos fracassaram ao serem medidos contra esse padrão. Ou seja, a glória de Deus é o fim para o qual a vida humana foi designada. A salvação nos coloca no trilho que vai avançando para esse destino. Olha que coisa linda. A salvação nos alinha, como os termos proféticos que nos alinham à presença de Deus. Amém? Então, qual é o seu alvo, o seu escopo? É para todos aqueles que creem. 6. A sua conceição, para quem ele torna inocente. Né? A palavra justificar é uma expressão judicial que significa pronunciar inocente, justo. No seu emprego no Novo Testamento significa ainda mais do que perdoar o pecador e remover a condenação. Ou seja, ela é concedida para quem? Para todos aqueles que ele torna inocente. Agora ela tem uma origem. A sua origem vem na graça de Deus, na gratuidade. Como é que Deus pode chamar o pecador de justo? Ou melhor, gratuitamente pela graça. Os homens nada possuíam para comprar a sua própria justificação, absolutamente nada. Deus não poderia reduzir o nível da sua justiça para aquilo que os homens podem galgar, e os homens não poderiam subir até as alturas das exigências de Deus. Ele, portanto, graciosamente deu a salvação de graça, gratuitamente pela graça. Ou seja, a sua origem é pela gratuidade do Senhor. Amém? Aí sim, a sua base, a redenção que há em Cristo. Como é que Deus pode chamar o pecador de justo e tratá-lo como homem vitorioso? É porque Deus lhe dá a justiça. Surge a pergunta, porém, é certo que o título bom e justo a quem não mereceu? Foi Jesus quem obteve esse título para que o pecador possa ser chamado de justo. Amém? Então a base é a redenção de Cristo. Seu método, isso é extremamente fundamental para mim e para você. Amém? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, a propiciação através do sangue de Cristo. Estamos falando sobre a doutrina declarada, amém? Ela foi declarada pelo método que é a propiciação através do sangue de Cristo. Amém, querido? Você está entendendo? Está ficando mais claro agora? Estou sendo mais pausado, mais nítido, amém? O 10, a sua vindicação. A cruz de Cristo proclama que Deus nunca foi indiferente para com os pecados humanos e que nunca o será. Ou seja, Deus não está largando o homem de qualquer forma. Deus não fez o homem e o abandonou, como dizem os ateístas por aí, não. Ele cuida da sua criação, ele cuida dos seus filhos de uma forma linda, né? Aqui diz assim, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Deus ele sempre está ali disposto a receber os seus filhos que se voltam a ele. Amém? Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, a sua vindicação é ter fé em Jesus. Eu coloquei, a cruz de Cristo proclama que Deus nunca foi indiferente a isso. Amém? Ou seja, no Calvário tudo se resolve. No Calvário tudo está estabelecido diante de Deus. Facilmente se entende que Deus é justo quando pune o misericordioso. Quando pune e misericordioso quando perdoa. Mais difícil é entender como Deus pode ser justo no seu ato de justificar os culpados. Ou seja, o Calvário soluciona esse problema. Quando eu reconheço o meu pecado, o Senhor me justifica. Ele me faz a chegar até Ele, tomando posse desse plano de salvação que foi declarado por mim e por você. Amém? Vamos voltar aos tópicos? Sua natureza precisa da justificação de Deus. Seu relacionamento com a lei revela o pecado e culpabilidade a fim de que o remédio seja receitado por Deus. Sua revelação é a redenção através da graça. Sua propiciação, a fé aceita o que Deus oferece, ou seja, na simplicidade da fé,
nós recebemos o amor do Pai, o seu escopo-alvo para todos, irmãos. Acredite que a sua família, a sua causa será salva, amém? A sua concessão para aquele a quem ele torna inocente. Se ele quer salvar, ele vai inocentar essa pessoa. A sua origem é na gratuidade, na graça, no amor de Deus sobre nossas vidas, porque tem como base a redenção que há em Cristo, que nós tomamos como método a propiciação através do seu sangue, onde a sua vindicação está na cruz de Cristo, que confirma esse ato de salvação em nossas vidas. Amém? Aí nós demos uma leve pincelada sobre aí a base, o método, né? Nós colocamos aí a repetição dos versículos 8, 9 e 10, ó, sua base, seu método, sua vindicação. Marca bem isso. A cruz de Cristo proclama que Deus nunca foi indiferente para com os pecados humanos e nunca será. Bom, aí nós entramos no plano de salvação na doutrina ilustrada, nos capítulos 4, 1 ao 4. Aí no versículo de 1 ao 8 ele vai dizer aí. Quando nós lemos aquele texto, sabe que você entendeu? Podemos imaginar que um ouvinte judeu do apóstolo exclamando indignado, ensinar que o homem pode ser justo independente da lei é a mais avançada heresia. Por quê? O judeu acreditava que a lei tinha que justificar aquela pessoa, tinha que mostrar para ele os seus pecados e seus erros. Mas a lei mostra, né? Aí ele fala assim, a lei é o próprio fundamento da moral e da religião. E sua expressão, justiça independente da lei, é contradição em termos. Não se pode imaginar doutrina mais contrária à palavra. Ou seja, o judeu pensava isso. Paulo agora passa a comprovar que sua doutrina é fiel às Escrituras. E cita 2 exemplos do Antigo Testamento. Aí ele vai ilustrar. A explicação é ilustrativa, né? Através de Abraão e Davi. E aí a gente ensina com ensinamento, a gente encerra com ensinamentos práticos. Em Abraão, vamos lá. Paulo toma como exemplo Abraão, amigo de Deus. Certamente ele deve ser considerado exemplo de homem justo. Foi um homem justificado. Mas em que base foi justificado? Nas obras ou de qualquer esforço dos quais poderia se jactar? Não. Porque as Escrituras declaram, presta bem atenção, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O patriarca tinha muitas qualidades e privilégios em que poderia ser jactado. A única coisa, no entanto, que lhe foi contado por justiça foi ter crido nas promessas de Deus. Mas, afinal, não merecemos algum louvor por confiar em Deus? Não merecemos mais louvor do que o mendigo que estende a mão para receber um presente? Pela fé, abrimos nossa mão estendida para receber como dádiva aquilo que não podemos comprar nem merecer como salário. Ou seja, a ilustração de Abraão é que ele alcançou pela fé. E nós alcançamos pela fé esse plano da salvação em nossas vidas. Paulo vai ilustrar isso para que o judeu pudesse entender e para que nós hoje pudéssemos entender também isso, que nós vamos alcançar esse plano da salvação através da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Ficou claro isso? Ó, não merecemos mais louvor do que o mendigo que estende a mão para receber um presente. Pela fé, abrimos nossa mão estendida para receber como dádiva aquilo que não podemos comprar nem merecer como salário. É pela fé, meu irmão. Por isso que eu não quero correr nesse livro. Eu não quero fazer as aulas atropeladas, nem, mas eu quero que você reflita um pouco, pense um pouquinho sobre esse assunto para colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui. A outra ilustração que ele faz é com Davi. Amém? Certamente Davi foi um homem de Deus. As manchas do seu caráter e seu duplo crime, que foi aí a questão do adultério com Batseba e o assassinato de Urias, né, comprovam a falsidade de ideia de ele ter sido justificado mediante as obras. Assim também Davi declara-se bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Palavras de Davi, conforme também Provérbios 28:13. Bem-aventurado a descrição da experiência, o homem a quem o Senhor não imputa pecado. No caso de Abraão, Paulo toca no lado positivo da justificação, demonstrando como Deus imputa a justiça ao que crê. Agora passa a tratar o lado negativo, mostrando como Deus deixa de imputar pecado àquele que justificou. Ou seja, ele justifica nossas vidas. E essa justificação vem pela nossa fé em Cristo através da redenção do Pai. Olha o que o livro explica. A palavra imputar, tão frequentemente repetida no capítulo 4, é uma metáfora tirada da contabilidade e indica algo colocado na conta do crédito de alguém.
No processo da justificação, os pecados dos homens são debitados e a justiça de Deus é lançada a crédito. Você está entendendo? Ou seja, Deus, Ele justifica nossas vidas na presença dEle. Ele coloca em nossos corações, Ele faz de nós pessoas que são justificadas pelo amor do Pai. Querido, preste atenção. Não é facilitar aí a expressão bíblica, ou viver de qualquer forma, o pecado, ou o que quer que seja. Amém? Não é isso que Deus está falando. Amém? O que eu estou dizendo aqui para você é que Deus, Ele reconhece aqueles que são seus. Ele trabalha por aqueles filhos dele. E Ele ama essas pessoas a ponto de nos dar um exemplo e um caráter a ser seguido. Eu estou olhando aqui para baixo que eu estou ajeitando um pouquinho a tela para mim ficar mais perto de você. Amém? Então o que eu quero que você entenda? Que você precisa tomar posse desse plano de salvação e apresentar para as pessoas esse plano de salvação a todos. Amém? Olha que interessante é isso, meu irmão. Ensinamentos práticos, tá bom? Vou até tirar aqui a tela de fundo, né? Captura de janela, e vou deixar a minha imagem colocada aí com você nesse momento aí para a gente bater um papo junto aí sobre esse assunto. E se você pegar o livro aí, você vai ver que você tem aí os ensinamentos práticos que vão te orientar sobre esse assunto, amém? E quais assuntos são esses, pastor? Me explica. A prática da salvação, irmãos, é importante nós entendermos que eu e você, queridos, nós somos chamados pelo nome do Senhor e nós temos que tomar posse dessa salvação. Isso é muito importante para nós, porque nós precisamos nos considerar salvos para que possamos salvar as pessoas também. Ensinamentos práticos para encerrar a aula de hoje. A justiça imputada e operada. Já ficamos sabendo que a justificação significa que Deus pode declarar justo o pecador. Isso é muito importante. Deus pode fazer isso. Amém? E por ter sido lançada na conta dele a justiça de Cristo. É justo quanto à sua posição, mas deve ser ressaltado também, é justo quanto ao seu caráter. Amém? É justificado mediante a fé. Mas se for uma fé viva e forte, produzirá boas obras. Será a fé que opera por amor. O crente revestido com a justiça de Deus, irmãos, com a justiça de Cristo, vive uma vida em conformidade com aquele caráter, ou seja, a mudança de vida. Amém? Olha só que interessante, ó. Vive uma vida em conformidade com aquele caráter. Porque o linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19:8. A salvação exige uma vida de santidade prática. O que pensaríamos de uma pessoa que sempre usa roupas limpas e brancas, mas nunca lava o rosto nem toma banho? Ou seja, não adianta ter as vestes limpas, né? Tem que se lavar, tem que se limpar. Certamente há uma falta de consciência em tal comportamento, né? Aqueles que estão vestindo a justiça de Cristo, que Cristo lhes atribui, devem tomar o cuidado de se purificar assim como Cristo é puro. 1 João 3,3. Ou seja, a justiça é imputada e operada, mas preste bem atenção, a vida da pessoa muda, o comportamento muda quando ele toma posse da salvação em Cristo. Amém? Ele vai falar também sobre a justificação para os ímpios. Nenhum juiz poderia com justiça inocentar um criminoso, declarando um homem justo e bom. E se Deus fosse sujeito às mesmas limitações e justificasse apenas as pessoas boas, já não existiria um evangelho para os pecadores. Paulo nos dá a certeza de que Deus justifica os ímpios. O milagre do evangelho é que Deus se chega aos ímpios com misericórdia totalmente reta e pura, capacitando-os mediante a fé a respeito daquilo que são, a entrar em novo relacionamento com Ele, mediante o que a bondade passa a ser uma possibilidade real. O grande segredo do cristianismo, do Novo Testamento, de todo o reavivamento religioso e de toda a reforma da igreja, se acha nesse paradoxo grandioso e jubiloso. Deus que justifica os ímpios. Amém? Eu estava vendo, por exemplo, algumas referências de Jonathan Edwards, né? Ele viveu grandes avivamentos na época dele, e a pessoa que estava contando essa história, né, a Carol Bosa, ela estava dizendo assim, que ele
recebeu o avivamento em sua vida, mas ele viu os extremos de pessoas, porque ele acredita que o avivamento muda a pessoa, ou seja, quando a pessoa é salva, ela tem mudança de vida, ela tem mudança de comportamento, ela tem mudança de estrutura na vida dela, e as pessoas começam a vê-la como alguém de Cristo, ou seja, o plano da salvação é ilustrado na vida dele, através dele, porque está escrito no coração dele. Amém? Ele vai falar aqui para mim e para você, não há diferença nos seguintes aspectos. Primeiro, no fato do pecado. O Novo Testamento não ensina que há diferentes graus de pecados entre as pessoas que procuram viver à altura da consciência e que a deliberada e sistematicamente rompe todos os mandamentos. Os ímpios serão julgados segundo o mal que fizeram. Paulo aqui fala não dos graus do pecado, e sim do fato do pecado, ou seja, pecado é pecado, amém? Nesse sentido, é verdade que todos pecaram, porque o mal é ruim, independente da quantidade ou da intensidade. Cometer o mal, o pecado, não importa, é pecador. Tem que buscar, reconhecer o clamor de Deus e ir atrás dele. Qualquer pessoa que examinar a sua consciência à luz da face de Deus, terá que reconhecer suas próprias falhas e imperfeições. O que chamamos de falhas? Deslizes, fraquezas, defeitos e muitos outros nomes que visam esconder esconder a fealdade do pecado, será revelado quanto a sua magnitude e importância como pecado. Logo que o conceito de Deus começar a entrar na nossa vida, tudo isso contemplado à luz de Deus é pecado. Ou seja, quando começamos a entender que o plano da salvação está habitando em nós, que a luz de Deus está manifestando em nossas vidas, os pecados vão se dissipando e eles têm que se dissipar das nossas vidas. Ele usa a expressão aqui, o que chamamos de falhas, deslizes, fraquezas, defeitos, que muita gente quer justificar os seus erros. Não tem como, meu irmão. Nós temos que reconhecer e parar de pecar. Ele também fala que não há distinção quanto ao fato do amor de Deus para conosco. Deus ama os homens não por causa daquilo que eles são, e sim por causa daquilo que ele é. Sua natureza é amar. Da mesma forma, não cessa de amar os homens por causa daquilo que são. Deus amou o mundo de tal maneira, o pecado da nossa parte não faz com que Deus cesse de nos amar, mas efetua em nós mesmos uma capacidade tal qual que não nos deixa aceitar as bênçãos que o amor divino oferece. Vamos ler isso de novo. O pecado da nossa parte não faz com que Deus cesse de nos amar, mas efetua em nós mesmos uma capacitação tal que não nos deixa aceitar as bênçãos que o amor divino oferece. É como o caso de quem fecha as venezianas, não impede o sol de brilhar, mas esconde-se da sua luz. Ou seja, irmãos, ele ama você, ele quer que eu e você deixemos o pecado. Não há distinção sobre a eficácia da morte de Cristo para todos. Lembra? É para todos. Amém? Cristo morreu em prol de todos. O remédio cobre uma área tão grande quanto a doença. O remédio vai tão profundo quanto a doença. Por mais longe que os pecados tenham se desviado, existe na cruz perdão para todos os pecados. Então, querido, não importa o quão vil o pecador aquela pessoa acha que ela seja, em Cristo, o plano da salvação, o plano da redenção chega para ela, é liberado sobre a vida dela e atua sobre a vida dela de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Aí ele vai falar assim também, não há distinção quanto à maneira da apropriação. A salvação é para todos, os ricos e para os pobres, para os sábios e para os analfabetos, para os reis e para os mendigos, para pessoas de todas as raças e para adultos e crianças. Deus determinou um caminho que pode ser seguido por todos, o caminho da simples fé naquilo que ele realizou mediante Cristo. Se este caminho parece muito estreito, é porque as pessoas ficam insufladas com pecados e orgulho, achando-se por demais grandiosas. Naamã teria feito algo de grandioso se isso tivesse sido exigido por parte dele, mas ficou escandalizado quando recebeu ordens no sentido de se lavar no Rio Jordão. Quando afinal deixou de lado o seu orgulho, olha a importância disso, e se humilhou, foi curado mediante um meio simples. Não importa a natureza dos meios. A pergunta é, esse é o meio de Deus. Se é, funcionará, havendo fé e obediência da nossa parte. Amém, queridos? Continuando aí a nossa aula, vamos falar um pouquinho aí sobre o capítulo 2 agora. Bem, vamos entrar já nesse capítulo. A minha dica para você, leia os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Romanos. Amém? Fala sobre aí o plano da salvação
que nós estamos recebendo aí diante do Pai com muita alegria e com muita disposição, amém? Esse plano da salvação, ele se cumpre na sua vida, ele se cumpre na sua casa, na sua família, e é importante você ter ele, né, como algo que Deus liberou aí sobre a sua vida e com intensidade mesmo, amém? É importante nós conhecermos aí o plano da salvação, aquilo que Deus tem feito pela minha vida, pela sua vida, amém? Vamos pôr o slide de volta, deixa eu colocar aqui o meu slide, liberando aqui, glória a Deus, olha aí, eu estou enorme de novo, deixa eu diminuir aqui, irmãos, tá indo tudo bem? Correndo muito, preciso que você me avisa aí como é que tá, né? Se eu estou muito acelerado aí na aula, amém? Se está ficando claro, se está ficando objetivo, amém? Poucas pessoas pediram o livro, né? Significa então que poucas pessoas vão ter acesso aí às informações do livro, amém? Mas vamos lá então, continuando aí. Bom, colocando aí diante de vocês, né, o capítulo 1, já encerramos do livro, entramos aí agora no capítulo 2, né? Vamos sempre reforçar cartas que mudaram a história da igreja em todo o mundo, cartas que mudarão a sua história e a da sua igreja. Amém? Não importa se você quer se há um lugar para sua família, a gente tem que acreditar aí que essas cartas vão mudar aí a sua história, a vida da sua igreja e a sua família, a sua casa na presença do Senhor aí. Amém? Capítulo 2. Capítulo 2 vai falar sobre vivendo para Deus. Como base, os capítulos 5 e 6 de Romanos. Eu estou com a Bíblia aqui, deixa eu pegá-la aqui para mim, dar uma olhadinha, olha só. Paz e alegria, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Então, é uma referência muito forte a esse acesso pela fé no Pai. Amém? Aí o capítulo 6, mortos para o pecado, mas aí vivendo para Deus. Vou deixar a Bíblia aberta aqui, se você puder abrir a sua Bíblia para a gente ir manuseando ela aí, conforme os textos forem sendo abordados. Amém? Vivendo para Deus, capítulo 5 e 6, introdução. O método divino de fazer justo os pecadores. Amém? Paulo continua o grande tema de Romanos, o método divino de fazer justos os pecadores. No capítulo anterior mostrou-nos como Deus muda a posição do homem. Olha que interessante. Agora passaremos a considerar outro aspecto da justificação, que providencia uma mudança da condição humana. Amém? Mudou de posição, agora ele vai mudar a condição. Ou seja, ele vai mostrar para nós a condição que temos que viver. A primeira sessão tratou da questão dos pecados. Agora, levanta-se a questão da graça. A primeira sessão define o perdão da culpa do pecado. Essa sessão descreve a libertação do poder do pecado. Isso é extremamente importante, amém? E o tópico é bem prático. Muitos convertidos, após experimentarem a alegria de receber o perdão dos seus pecados, descobrem com desgosto e humilhação que ele não foi totalmente dominado nas suas vidas. Esse capítulo enfrenta um problema. Vamos tentar entender bem isso. Refutando um erro. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha só, qual é a refutação desse erro que fala o livro aí, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É aquela velha história de que vai continuar no pecado, no erro. Então isso é um erro, nós temos que refutá-lo. Imaginemos que, enquanto Paulo fazia sua exposição da doutrina da justificação mediante a fé, alguns judeus estivessem ouvindo. Podemos imaginar que diriam em protesto: isto é heresia, do tipo mais perigoso. Se você disser ao povo que nada mais precisa fazer em prol da sua própria salvação, por ser ela resultado da graça de Deus, ficarão descuidados quanto ao seu viver, pensando que pouco importa o que façam, se pelo menos crerem. Sua doutrina acerca da fé promove o pecado. Essa é a heresia que eles estavam considerando. Mas não vamos pensar só no judeu, pessoas que se levantam contra a palavra de Deus. Tá bom? Paulo responde a essa objeção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Em outras palavras, se a justificação é mediante a graça somente, independente das obras, por que romper com os pecados? Olha aí que interessante, irmãos. Olha que palavra forte. Por que não continuar nele para obter mais ainda graça? Os inimigos de Paulo realmente o acusaram de pregar assim. Paulo repudia horrorizado tal perversão dos seus ensinos,
De modo nenhum, a expressão que Paulo usa. De modo nenhum, nós não vamos continuar no pecado. Nós não vamos continuar no erro. Nós não vamos continuar pecando, imaginando que a graça vai aumentar. É óbvio que não, irmãos. Mas tem gente, querido. Tem gente que infelizmente quer viver e continuar da mesma forma, cometendo seus pecados. Aí nós temos a questão da doutrina ilustrada, no capítulo 2 também. Ele vai explicar aqui, conforme Romanos 6, 2 ao 5. Vamos ler. Romanos 6, 2 ao 5. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes na semelhança da sua ressurreição. Vamos tentar entender isso. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Estas palavras declaram o tema no primeiro capítulo, nos primeiros 14 versos do capítulo 6, né? E 5, tá? Que nós estamos falando aí. Continuar no pecado é impossível para um homem realmente justificado, por causa da sua união com Cristo na morte e na vida. Em virtude da sua fé em Cristo, o homem salvo teve uma experiência que inclui um rompimento com um erro tão nítido, que é descrito como sendo a morte para o pecado. Sua experiência é uma transformação tão radical que é descrita como sendo uma ressurreição. Aí ele cita: o batismo nas águas é uma representação dessa experiência. Quem resolve descer as águas do batismo? Nós temos aí uma criança como o Miguel, por exemplo, que quer descer as águas. Ele já está decidido porque ele está vendo o mover de Deus na vida dele e na família dele. Mas quando uma pessoa mais de idade vem para a igreja, quando uma pessoa de uma outra religião, de uma outra denominação que talvez cresceu por algum tempo naquele lugar, vem para a igreja, ela não quer se batizar. E muitas pessoas, eu me lembro de uma pessoa que não queria deixar pecados que ele cometia, ele não queria abandonar pecados e erros que ele cometia. E isso, meu irmão, é extremamente perigoso, porque a pessoa, ela quer viver de qualquer forma, e viver de qualquer forma não agrada a Deus. Isso é extremamente perigoso. Estou dando uma mexidinha na câmera aqui, que eu vi que está aparecendo uma imagem aqui. Então preste atenção, nós não podemos viver no pecado de qualquer erro, de qualquer forma. Todos somos pecadores, estamos aí separados da glória de Deus, mas em Cristo Jesus nos unimos a Ele. Amém? Aí depois ele tem aí um fato declarado, eu marquei aí no slide para você, né? Tá aí, ó. Um fato declarado agora. No capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha que coisa linda. A fim de que não sirvamos ao pecado. A expressão velho homem refere-se ao antigo eu, a vida não regenerada, cheia do pecado. Mediante a regeneração, olha o que acontece. Despimos-nos do velho homem e revestimos-nos do novo homem, a nova natureza. Ou seja, o corpo do pecado não é expressão que signifique que o pecado tem sua origem no corpo, e sim que o corpo é o instrumento usado para praticar o pecado. E realmente a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão as obras da carne tomam conta da nossa vida. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A morte cancela todas as obrigações e rompe todos os laços. Mediante sua união com Cristo, o crente morreu para a antiga vida, sendo rompidos os grilhões do pecado. Olha que coisa linda. Assim como a morte findava a escravidão literal, assim também a morte do crente para a antiga vida libertou da escravidão do pecado. Olha só a ilustração, continuando ela. A lei não tem nenhuma jurisdição sobre o morto, seja qual for a natureza dos crimes por ele cometido. Está além do alcance da justiça humana, uma vez morto. Semelhantemente, a lei de Moisés, muitas vezes quebrada pelo convertido, não pode prendê-lo, porque mediante a sua experiência com Cristo, já está morto. Ou seja, morto para o quê? Morto para o pecado. Então já não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora não podemos continuar pecando. Amém? Aí ele vai entrar, esse foi um fato declarado, né? Em um dever a que somos conclamados. Aí esse dever a que somos conclamados, aquele é subdividido. Primeiro, uma atitude de fé. Isso está em Romanos 6, 9 ao 14. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ser morrido de uma vez,
morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, ou seja, vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, morremos uma única vez para esse mundo, ou todos os dias somos levados como ovelhas para o matadouro. Porque quando pecamos, precisamos renunciar esse erro, esse pecado, mas temos o Cristo que nos abençoe em relação a isso, amém? Aí ele vai dizer aqui a atitude de fé, ou seja, se morremos em Cristo, com Cristo ressuscitaremos também. A operação da fé. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Enquanto vivemos nesse corpo mortal, nós que temos comunhão com Cristo, ainda que por um tempo estamos sujeitos a receber os ataques de Satanás, e temos que resistir a todos os esforços feitos por ele, no sentido de nos desviar da lealdade à vontade de Deus e nos sujeitar às tendências pecaminosas. Ou seja, Satanás vai investir contra nós para a gente se desviar dos caminhos. Amém? Aí o que nós temos que fazer? Não devemos deixar que o nosso corpo seja nosso rei. O corpo é um servo útil, mas é um péssimo mestre. As paixões aqui são os desejos de todos os tipos que podem nos desviar da vontade de Deus. Da obstinação em cumprir as nossas próprias vontades surgem muitos pecados. Ou seja, tome cuidado com aquilo que você deseja, porque a operação da fé vai afastar você desses caminhos ruins. Amém? Como podemos cumprir na prática a exortação para nos considerarmos mortos para o pecado? O apóstolo responde: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. E aí eu vou dizer para você, estamos aí num período de 31 dias de jejum pelas nossas crianças e juventude. É um tempo de se lançar aos pés do Senhor, é um tempo de clamar, de buscar o Pai, de exaltar o nome dele de uma forma linda e sobrenatural. Amém? Aí vamos lá, ele termina esse trecho dizendo assim, devemos respeitar os sinais de Deus que digam, trânsito impedido, derrubar uma barreira dessa natureza nos causará muitos sofrimentos. Que natureza? Em nossa vida na terra, sempre teremos que escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e nossa vontade é o volante para guiar nossa maneira de viver. Tá bom? Então nós temos que ver que essa forma que vivíamos de qualquer jeito, há uma placa bem grande escrita ali, trânsito impedido. Não dá para viver mais dessa forma. Do que nós estamos falando? Vivendo para Deus. Aí ele vai falar o encorajamento da fé. Surgirá a pergunta, mas será que tenho forças suficiente para romper com o pecado? Paulo responde, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a cruz me libertou, não somente das consequências do pecado, mas também da sua autoridade. A gente tem que crer nisso e viver isso, tá bom? Se o crente pecar, o sangue de Cristo ainda estará a seu dispor. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Aí o capítulo 2 termina também com ensinamentos práticos que eu quero que você e eu coloquemos em prática. Amém? Vamos ler só mais um textinho aqui. Viver segundo a graça não oferece nenhuma licença quanto ao pecar deliberadamente. Essa é a refutação do início do capítulo 2. A gente não pode viver pecando, pelo amor de Deus, isso é óbvio, né? A gente não pode viver de qualquer jeito. Mas eu já ouvi de pessoas estudadas na Bíblia. Eu cometo o pecado que eu quiser, depois eu volto e ele me perdoa. Meu irmão, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos analisar a nossa vida, como que estamos vivendo. Amém? Como que estamos vivendo. Tá? A gente não pode viver de uma forma deliberada no pecado. Amém? Aí, para encerrar a nossa aula, ensinamentos práticos, a santidade prática. Estudamos alguma coisa acerca da doutrina do viver em santidade. Mas agora devemos vincular esses ensinos à prática. Ou seja, a santidade tem que estar vista no dia a dia. O amor, a vida vitoriosa não somente vence os pecados, mas grosseiros, como também aquele que muitais vezes são considerados sérios, tais como irritabilidade, ressentimento, respostas zangadas, mau humor e aversão a certas pessoas. Bom, o amor faz parte da nossa vida na prática, daquilo que cremos. A pureza. A atmosfera deste mundo está cheia de impureza e sugestões à prática do mal. Se nos defrontam na rua, nas revistas, na televisão, na internet, né? Certamente o cristão não pode literalmente deixar o mundo, mas pode ser capacitado a resistir a essas tentações. A pureza, né, irmão? Às vezes você está assistindo um filme, de repente começa aquela cena picante, tira do filme. Afasta um pouquinho, deixa para lá. Às vezes você está passando a revista, aparece aquele homem seminu, aquela mulher seminu, pula aquela página, vira aquilo ali, deixa aquilo de lado. Ok? Às vezes você está lendo uma fofoca contra o governo, contra a liderança, não lê, deixa aquilo de lado. Ok? Vamos tentar viver uma vida pura na prática. Amém? Fé.
A descrença é a raiz de outros pecados. Tudo que não é fé, tudo que não é de fé é pecado. Inversamente, a fé é a raiz da força, a fé é a raiz da força moral. E esta é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4 vai dizer: a nossa fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios 6,16. Estou falando sobre ensinamentos práticos, né? Falamos aí sobre amor, santidade prática, pureza, fé e agora inteira consagração. Isso é extremamente importante. Aproveite esses períodos de jejum que a pastora lança para vocês, esse tempo de consagração, de busca, se envolve, participa, se dedica a isso para viver isso intensamente, o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre nossas vidas, amém? Eu coloquei aí como prática, né? Prática do exercício, esse exercício sendo praticado aí, né? Porque eu coloquei assim: estamos dispostos a entender a mão vazia da fé para receber o que Deus oferece graciosamente sobre nossas vidas, amém? Isso é muito importante para mim e para você vivenciarmos isso, amém? E por último, inteira consagração, que vai dizer assim, olha só que interessante. Existem pessoas que são verdadeiramente cristãs sem serem inteiramente cristãs. Olha aí, pensa bem nisso. Receberam a salvação sem, porém, entregarem tudo a Deus. A inteira consagração, meu irmão. A gente tem que se consagrar ao Pai, a gente tem que se mostrar dedicado a Ele, uma vida consagrada a Ele. Amém? A pessoa mundana vive uma vida centralizada em si. Olha que perigo, né? E a partir desse ponto central organiza toda a sua vida, uma proporção para os negócios, prazeres, recreio, vida social para a vida, e talvez seja tudo isso. A pessoa consagrada vive uma vida realizada em Deus, e todas as suas atividades são distribuídas de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou deixar de viver as outras coisas, mas sempre eu vou priorizar o amor e a presença de Deus na minha vida. Amém? Recebendo a vitória, considerai-vos como mortos para o pecado. Existe importante distinção entre as promessas da Bíblia e os fatos da Bíblia. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Amém? Trata-se de uma promessa porque está no futuro e ainda será cumprida. Quando, porém, Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, declara um fato, algo que foi feito. Okay? A gente vai comparar aqui, de acordo com o livro, a declaração de Pedro. Por suas chagas fostes sarados. E quando declara: foi crucificado com ele o nosso velho homem. Paulo está denunciando um fato, algo que foi feito. Só resta perguntar se nós estamos dispostos a crer naquilo que Deus declarou ser realidade a nosso respeito. Se estamos dispostos a estender a mão vazia da fé para receber aquilo que Deus oferece graciosamente sobre nossas vidas. Amém? Deixa eu diminuir a minha imagem para você ler todo esse textinho aí. Ó. Olha só, vamos lá. Vamos tentar ler isso aí. Opa! Vamos tentar ler, para a gente não ficar sem ler tudo que está aí. Ó. Essa é a frase aí. Ó. Estamos dispostos a estender a mão vazia da fé para receber o que Deus oferece graciosamente. Ok? É receber a vitória. Certo missionário queria ensinar este fato a uma obreira cristã e ela respondeu: não posso dar graças a Deus por uma coisa realizada quando, de fato, não foi realizada. Não devo agradecer aquilo que não foi feito. Disse o missionário: está bem, mas aqui Deus está dizendo que foi feito. Depois, reconhecendo a dificuldade de explicar aquilo que melhor pode ser entendido mediante a experiência espiritual, orou sincera e fervorosamente em prol dela. Logo a mulher começou a clamar: Senhor, tua palavra me diz que estou livre. É verdade, Senhor, estou livre, livre, livre. Estivera livre o tempo todo sem saber e só agora aceitar a revelação do Espírito Santo com respeito às coisas que Deus concede gratuitamente. Amém? O que ele quis dizer aqui? Gente, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para viver as promessas do Pai, para viver as promessas do Senhor com alegria, com distinção verdadeira. Então, tome posse daquilo que Deus tem liberado sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Amém? Ele te ama, querido. Ele está com você. Ele libera sobre você o amor e o cuidado do Pai sobre sua vida. Amém? Semana que vem, se Deus assim permitir, teremos aí a vida cheia do Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta aula maravilhosa junto com os meus irmãos. Tomamos posse do plano da salvação e vivendo para Deus.
abençoa cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém? Santa Ceia agora às 9 da manhã e às 19, tá bom? Teremos aí também, esse mês, o tema dos pregadores é Obedecendo ao IT. Pastor Elcio vai ministrar hoje o primeiro dia, pastor Adriano a segunda, pastor Elisângela a terceira, pastor Marcos o quarto domingo, amém? E teremos também aí o Conferindo a Homilética, amém? É um trabalho que o ITQ pediu para que os alunos de teologia estivessem realizando na igreja, como se fosse uma prática da homilética que eles estão aprendendo, amém? Lembrando que eles não estão estudando para serem pastores, eles estão estudando teologia para melhorar a compreensão deles em relação à palavra de Deus, amém? O chamado pastoral é outra coisa. Então, olha, terça-feira agora, dia 6, a Zilmar vai ter a primeira ministração, amém? Deixa eu ver se essa imagem está aqui disponível, aí eu coloco para vocês aí para a gente compartilhar dela. Eu quero que você participe, divulgue, se envolva com a gente aí, porque é muito importante motivar aí os nossos alunos, né, a participarem desse trabalho aí. Eu coloquei aí, ó, coloquei como tema, né, Conferindo a Homilética, tá bom? Então nós temos aí, ó, o primeiro dia 6 de outubro, né, terça-feira agora, às Zilmar, às 19h30, dia 10 está programado o irmão Alexandre, às 10h30, dia 11 de manhã, às 9 horas, a irmã Ana, e dia 13 de outubro, a irmã Edna, amém? Todos vocês podem participar presencial e online, os 4 trabalhos serão presencial e online. Por que eu estou falando isso? Porque é muito legal a gente estar lado a lado com aquelas pessoas que estão aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha um domingo maravilhoso. Amém? Celebre a Santa Ceia, não deixe de celebrar a Santa Ceia. Paz seja convosco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Aleluia! Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Aê! Depois você pede para sua mamãe, para alguém, fala: mãe, pai, eu quero aprender essa musiquinha, porque aí você vai aprender todos os livros, quais são todos os livros que tem na Bíblia. Olha que legal, é muito legal. Eu aprendi a cantar essa semana, hein? Já pensou 66 livros? 66 livros, você vai poder falar para os seus amigos, é muito bacana. Não perde a chance de falar de